Então agora vamos para a próxima etapa, agora vamos aumentar um pouquinho a dificuldade, mas ainda é muito tranquilo. Ligações químicas, que aqui a gente vai entrar nas interações intermoleculares. Primeiro de tudo, a mais fácil e a que menos cai, né? Ligação metálica. Quando a gente tem um metal ligando com metal. Parece óbvio porque é. Então, é basicamente isso que você tem que saber. A gente vai focar mais na ligação iônica e na ligação covalente, que são as que mais caem. O que caracteriza uma ligação iônica? Se é iônica, vai formar íons. Parece óbvio porque é, né? Então vamos ver, um exemplo bom disso é o NaCl. Como é que funcionam as interações do Na com Cl na ligação? A gente tem o sódio, que é o Na, e a gente tem o Cl. Como que funciona? O sódio a gente sabe que tem um elétron só na camada de valência. A gente vai falar um pouco mais sobre camada de valência e elétron mais para frente. Mas a gente sabe que ele tem um elétron, enquanto o cloro tem 7 elétrons na sua camada de valência. O cloro precisa de 8 para se estabilizar, né? E o sódio, em teoria, também precisa de 8. Mas, na ligação iônica, a gente vai ver que o elemento, para se estabilizar, ou precisa ter 8 elétrons, ou precisa perder todos. Porque se ele perde todos os elétrons dessa camada, a camada de valência dele passa a ser a anterior, que vai estar completa. Então, alguém aqui tem que ganhar 8 e alguém tem que perder. Então aqui a gente vai ter um presente, né? O sódio vai pegar esse elétron aqui que ele não precisa, porque ele quer perder elétron para ficar com 0 e se estabilizar. Ele vai dar para o cloro. Ó. Pronto. Assim o cloro vai ter 8, o sódio vai ficar com nenhum ali na camada dele e vai estabilizar os dois. Ou seja, o sódio ele perdeu um elétron. A gente vai ver depois que o elétron tem carga negativa. Se eu estou perdendo algo negativo, eu vou assumir a carga exatamente positiva. Eu estou perdendo algo, eu estou perdendo uma dívida, isso é bom. E o cloro ganhou um elétron. O elétron é negativo. Se eu estou ganhando uma dívida, eu vou ficar como? Eu vou ficar negativo. Então a gente vai formar Na+, Cl-. Eu formei um cátion e um ânion, 2 íons. Por isso a ligação é iônica. E na ligação covalente? Covalente, compartilhamento de elétrons. Ou seja, nesse caso, você não vai ter a doação de elétron igual na iônica. Você vai ter um compartilhamento. Como é que funciona isso? A água é um ótimo exemplo. Como é que funciona a água? A gente vai ter aqui o oxigênio e 2 hidrogênios. A gente sabe que o hidrogênio tem um elétron, cada um, e o oxigênio tem 6 elétrons. O oxigênio se estabiliza com 8, tem que ganhar 2. E o hidrogênio? O hidrogênio precisa de 2 elétrons. Ah, ele não pode perder e ficar com 0? Não, o hidrogênio não pode, ele só tem uma camada. Se ele perder o único elétron dele, ele não existe mais, então ele não pode perder. Então o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que o hidrogênio, é uma exceção, se estabiliza com 2 elétrons. Então todo mundo tem que ganhar elétron aqui. Eles vão tirar elétron da onde? Deles próprios. Eles vão compartilhar os elétrons. Como é que funciona isso? Né? Você vai ter uma ligação covalente aqui e outra ligação covalente aqui. O que significa? Esses 2 elétrons aqui pertencem tanto a esse hidrogênio quanto a esse oxigênio. Do outro lado, esses 2 elétrons aqui, cada um desses 2 pertence tanto a esse hidrogênio quanto a esse oxigênio. Então vamos contar. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse hidrogênio tem 1, 2. Esse hidrogênio tem 1, 2. Está todo mundo estável. É assim que funciona a ligação covalente. E agora vamos falar da distribuição dos elétrons, ou distribuição eletrônica. Quando vocês entenderem esse assunto, vocês vão entender melhor por que o sódio pode ficar com 0 para se estabilizar. Antes de eu explicar isso, eu separei esse espaço aqui, vamos falar um pouquinho da distribuição eletrônica. Primeira coisa, o que é isso aqui que eu desenhei? Você está se perguntando. Isso aqui é um diagrama que a gente usa muito na química, que é o diagrama de Linus Pauling. Esse diagrama, você vai ter 7 camadas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e você vai ter os subníveis S, P, D e F. É só você lembrar sopa de frango, S, P, D e F, tá? Então, ele se escreve assim, como se fosse um triângulo, ó, tá vendo? A forma triangular. Tem que gravar esse diagrama? Tem, tá? Infelizmente tem. Mas ele é meio auto-intuitivo. É só você fazer o triângulo, tá vendo? Aqui tudo S, P, D e F. Entendeu? Como que funciona esse diagrama? Você vai sempre ler ele na diagonal assim, ó. Tá vendo? Então você começa lendo assim, depois assim, depois assim, 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 assim e por fim assim. Você vai ler ele na diagonal, começando da direita para a esquerda, ó.
diagonal. Como a gente usa esse diagrama? Em qual circunstância eu vou precisar usar esse diagrama? Quando a gente for distribuir os elétrons, que agora a gente vai focar mais neles. Os elétrons, todo átomo tem elétron, tá? E a gente vai precisar distribuir eles de acordo com as camadas, né? Todo átomo é composto por camadas, né? É isso que a gente comentou aqui do sódio. Então, a gente precisa saber distribuir corretamente esses elétrons nas camadas. Eu sei que cada subnível suporta uma quantidade específica de elétron. Eu sei que o S suporta até no máximo 2 elétrons. Quando eu digo no máximo, ele não precisa ter 2 elétrons. Por exemplo, o hidrogênio só tem um elétron. Como é que eu distribuo? Ele vai ter um elétron. Qual é a primeira camada aqui do diagrama? Um S. Então vai ser 1S1. É assim que a gente escreve, entendeu? Ou seja, eu posso ter um nível S com um elétron só, mas ele pode ter no máximo 2 elétrons. O subnível P pode ter no máximo 6 elétrons, o D tem que ter no máximo 10 e o F no máximo 14 elétrons. Então, como é que a gente vai distribuir os elétrons com isso? Bom, primeiro eu vou fazer a distribuição eletrônica, que é o que a gente vai focar, e depois a gente vai falar desses números, dessas letrinhas aqui que eu escrevi. São os números quânticos, mas calma. Vamos fazer a distribuição eletrônica. Vamos fazer a distribuição eletrônica do carbono, que tem 6 prótons e massa igual a 12. Como que eu sei quantos elétrons tem um átomo? É muito fácil. É o mesmo número de prótons. Então, se o carbono tem 6 prótons, ele vai ter 6 elétrons. Tem exceções quando eu estou falando de um íon, se for um cátion ou se for um ânion. Então, por exemplo, se eu estiver falando de um carbono mais, ó, um C+, ele tem 6 prótons e 2 elétrons. Quantos elétrons ele tem? Em teoria teria 6, mas como ele tem a carga positiva, significa que ele perdeu um elétron. Então esse cara aqui tem 5 elétrons. Reparou a exceção? Mas enfim, vamos voltar para o nosso exemplo principal, que é o carbono normal mesmo, fundamental. 6 elétrons. Como a gente vai distribuir 6 elétrons? É muito fácil. Vamos ler o diagrama. Ó. Primeiro é 1s. 1s, vou colocar 2 elétrons aqui. Não posso pôr mais. Próximo, 2s. 2s, 2 também. Não posso botar mais que 2 elétrons na camada S. Por enquanto eu tenho quantos? 2 daqui, 2 daqui, eu tenho 4 já, né? Só que eu preciso de 6. Então tá acabando. Qual que é o próximo? 1s, 2s, agora é o 2p. Né? Então, 2p. Quantos elétrons eu vou botar aqui? Ah, Revilha, eu vou botar 6. Não. Se eu botar 6 elétrons aqui, eu vou ter 10 elétrons. Eu não quero isso. O carbono só tem 6. Então aqui eu vou botar 2p2. Pronto. O P pode ter no máximo 6, não precisa ser 6. Então você vê que agora 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Tem 6 elétrons aqui, distribuídos corretamente. Então, essa aqui é a distribuição eletrônica do carbono. Fácil pra caramba, né? Eu falei, então agora, vamos complicar um pouco mais?